A Alemanha suspende classificação da AfD como extremista por decisão da Justiça. O que isso quer dizer? Que o segundo maior partido da Alemanha, um partido que representa milhões de eleitores, foi rotulado pelo Serviço de Inteligência como uma ameaça extremista, e agora, graças a uma decisão judicial, voltou a ter liberdade de ação. Se isso não acende sua curiosidade, deveria. Porque a Alemanha, até ontem símbolo de estabilidade e pragmatismo europeu, virou hoje um laboratório vivo de tudo que assombra as democracias ocidentais: imigração em massa, crise econômica, medo cultural, polarização política, desconfiança no sistema. Fique comigo até o fim deste texto. O que vou te contar aqui não é só sobre a Alemanha. É um espelho para o que já acontece, ou pode acontecer, no Brasil, na França, na Itália, nos Estados Unidos, em qualquer lugar onde o cidadão comum sente que a elite política não o escuta mais. A crise começa com a migração. Em 2015, Angela Merkel toma uma das decisões mais corajosas, ou mais imprudentes, dependendo do lado que você está, abre as portas da Alemanha para mais de 1 milhão de refugiados, vindos de zonas de guerra como Síria, Afeganistão e Iraque. O país que antes era símbolo de disciplina agora passa a ser símbolo de acolhimento. Aplaudido, celebrado, mas também pressionado. Porque a Alemanha não era só Berlim. Era também Chemnitz, Dresden, pequenas cidades no leste e no interior. Lá, o cidadão comum começa a ver mudanças que a grande imprensa demora a cobrir: escolas superlotadas, filas na saúde, disputas por moradia popular, choques culturais, episódios de violência urbana. E mais, casos de radicalismo islâmico, estupros em grupo como em Colônia, células jihadistas monitoradas pelo Estado. Tudo isso vai criando um caldo de ressentimento. Ao mesmo tempo, o motor econômico da Europa começa a falhar. A indústria alemã, antes intocável, agora compete com China e Estados Unidos em condições mais duras. O envelhecimento da população exige mais imigração para manter a máquina girando, mas essa imigração, ao mesmo tempo, gera tensões sociais. A guerra na Ucrânia explode o preço da energia. O Pacto Verde Europeu encarece a eletricidade. A classe média paga impostos altíssimos e sente que não recebe de volta o que entrega. A conta não fecha. É nesse cenário que cresce a alternativa para a Alemanha, o AfD. Um partido que começou lá atrás, em 2013, como um movimento de intelectuais e economistas céticos com o euro. Eles não eram extremistas. Queriam apenas menos integração europeia, menos resgates a países endividados, mais soberania econômica. Mas o terremoto migratório de 2015 muda tudo. O AfD vira a válvula de escape do descontentamento. De repente, quem não ousava falar começa a falar. Quem não ousava criticar começa a criticar. O partido cresce nos estados do leste, depois nas eleições federais. Em 2017, entra no Bundestag. Em 2025, torna-se a segunda maior força política do país. E o establishment entra em pânico. O Serviço de Inteligência alemão, o BfV, decide classificar o AfD como extremista de direita. Na prática, isso abre as portas para vigilância ampliada, grampos, infiltração, monitoramento digital. Mas o partido reage, corre para a justiça e vence. Um tribunal de Colônia suspende temporariamente a classificação, argumentando que é preciso reavaliar se o Estado não está exagerando. O resultado: um país rachado no meio. De um lado, os críticos do AfD gritam: esse partido ameaça a democracia, propaga ódio, normaliza o extremismo. Do outro lado, os defensores respondem: vocês estão calando o povo, criminalizando o debate, usando o Estado para eliminar a oposição. Agora pare e pense: o que explica esse abismo? Parte da resposta está no medo cultural. Para muitos alemães comuns, o problema não é apenas econômico. É existencial. Eles veem bairros onde quase não se fala alemão. Eles leem notícias de escolas onde meninas são pressionadas a usar véu. Eles se assustam com casos de intolerância religiosa vindos de minorias recém-chegadas. E eles sentem que, se ousarem expressar preocupação, serão esmagados com rótulos racistas, xenófobos, nazistas. Isso gera raiva. E a raiva, sabemos, é combustível político puro. O AfD é muitas coisas. Ele abriga alas moderadas e alas radicais. Ele tem acadêmicos sérios e agitadores oportunistas. Ele tem eleitores conservadores, frustrados, patriotas sinceros, sim, extremistas infiltrados. Mas reduzi-lo a nazismo disfarçado é uma simplificação preguiçosa.
E mais, é um erro estratégico que só aumenta sua força. Quando a elite política chama metade do eleitorado de fascista, ela não o destrói, ela o fortalece. Os fundadores do AfD, Berndt Lucke, Conrad Adam, Alexander Gauland, não saíram de porões conspiratórios. Eles eram professores, jornalistas, ex-políticos da CDU. Eles queriam mais disciplina fiscal, menos intervenção europeia. Quando o partido abraça a pauta migratória, ele transforma sua identidade, mas sempre mantendo, para boa parte da base, uma agenda que mistura soberania nacional, proteção cultural, crítica ao islamismo radical e ceticismo climático. E agora? Agora a Alemanha vive uma encruzilhada. O governo tenta assegurar o crescimento do AfD com investigações e vigilância. A oposição tradicional tenta reconquistar o eleitor com promessas de reformas. O AfD tenta surfar na onda do ressentimento, posando de vítima do sistema. Enquanto isso, a população assiste a tudo com uma mistura de medo e esperança. O medo é de que a Alemanha perca a alma. A esperança é de que alguém finalmente fale a verdade. E no meio desse cabo de guerra, a pergunta que paira no ar não é apenas o que fazer com o AfD, mas como reconectar uma sociedade que já não compartilha os mesmos medos, os mesmos valores, os mesmos sonhos. Fique atento, porque a história da Alemanha não é só sobre a Alemanha. Ela é sobre a França, sobre a Itália, sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos. Ela é sobre o esgotamento de um modelo político que se recusa a ouvir o desconforto do cidadão comum. Ela é um lembrete brutal de que ignorar, censurar ou demonizar as ansiedades populares não elimina o problema, amplifica.